porque a cidade está crescendo muito e nós estamos ficando com dificuldades. Está se tornando um problema, e se não procurar uma solução, vai ficar pior ainda. Nós temos, como eu falei para você, a gente tem uma problemática muito séria no município, que é de décadas, que é o quê? É uma cidade que não tem um abastecimento de água, né? Nem pública, nem privada, não tem uma concessionária. E consome, não tem nenhum tratamento, nem de filtração, nem de coamento. Às vezes a gente percebe que muitos ainda não se deram conta desse problema. Então nós temos aí diversos condicionantes ambientais que eles vão ser favoráveis à ocorrência de inundações. Ou seja, é uma situação preocupante, tendo em vista o acesso que a população tem a essa água que não tem tratamento e, consequentemente, é uma água sem qualidade para o consumo humano. Santo Amaro, um pequeno município maranhense, é conhecido por suas paisagens únicas, com dunas e lagoas que atraem visitantes de todo o mundo para o coração dos lençóis maranhenses. Mas, para além da beleza das paisagens, há também a realidade cotidiana dos moradores, marcada pela luta por água potável e melhores condições de vida. Foi aqui que a professora Marita e sua equipe chegaram, trazendo uma pesquisa que busca entender e enfrentar os desafios do abastecimento de água na região. Meu nome é Marita Ribeiro, eu sou professora do Departamento de Geociências da UFMA e também faço parte do programa de pós-graduação em Geografia da UFMA. Então, o projeto foi a partir de um edital lançado pela FAPEMA. O nome do projeto chama-se Iniquidade ao Acesso à Saúde, Implicações da Saúde ao Ambiente no município de Santo Amaro. Então, foi um edital que nós fomos aprovados, né? Aprovamos esse edital, e o objetivo principal era discutir a questão do acesso e da qualidade da água no município de Santo Amaro e como isso pode implicar tanto na saúde dos moradores quanto no ambiente, considerando que o município ele tem uma expansão, né, em virtude do potencial turístico desse município e em virtude dele estar numa área dos lençóis maranhenses. Para quem vive em Santo Amaro, os lençóis maranhenses não são apenas uma atração turística, mas o cenário de uma rotina desafiadora. Dona Cida, que mantém uma pousada na cidade, enfrenta dificuldades com a qualidade da água para manter seu negócio. Edivaldo, outro morador, descreve como a água se torna um problema que afeta todos, dentro e fora de casa. Porque a cidade está crescendo muito e nós estamos ficando com dificuldades. Digamos assim, dificuldades pela população, a água daqui é os poços, cada qual tem o seu poço. Só que como nós não temos uma rede de esgoto, nós temos as fossas também. Então, por nós termos essas fossas e os poços, automaticamente passa a não ser uma água limpa, tão limpa. Porque cada vez com a quantidade de população aumentando, ela automaticamente vai se poluindo. Então está ficando uma água poluída. E isso vai ter que mudar, não se sabe quando, mas por enquanto a população vai tomando água mineral, vai comprando, e os poços no verão a água fica limpíssima, muito boa. E no inverno ela fica um pouquinho mais barrenta, mas tranquilo, está dando para a gente levar até quando mudar essa situação. Eu espero que não demore muito.
essa questão da água aqui é um problemão. No passado não era, mas de 10, 15 anos para cá está se tornando um problema e se não procurar uma solução vai ficar pior ainda. Devido à questão do acesso que a gente não tinha, de ver a estrada, e veio os turistas, né? E muitas pessoas, muitos moradores que moravam fora, eles estão retornando tudo para cá. Aliás, a água lá de casa tem poço, mas a gente não usa para beber. A gente pega água de outros locais para poder beber. Eu tenho um pai que ele sempre diz que a água daqui não bebe porque tem muita fossa. E lá onde a gente pega é campo, não tem moradia, é grande distância, então a água é boa e não tem fossa. Então é limpa. A percepção dos moradores sobre o problema da água revela o impacto direto que isso tem sobre a vida na cidade. João Figueiredo, um dos pesquisadores, coletou as opiniões de quem convive com o problema. Máteo, proprietário de uma pousada, destaca ainda como o crescimento da cidade tem trazido uma pressão extra sobre os recursos hídricos e a infraestrutura. E um dos primeiros problemas que eu observei durante o trabalho da minha pesquisa, e o que eu constatei é que muitas pessoas não tinham acesso a informações básicas, como, por exemplo, o cuidado com a desinfecção da água, né? É uma cidade que não tem um abastecimento de água, né? Nem pública, nem privada, não tem uma concessionária, ou seja, a cidade, os moradores têm que buscar suas formas de obter água, né? E o que é mais utilizado na cidade é o uso de poço, um poço artesiano, né? Só que no caso é um poço manual, que é muito utilizado, que é a bomba manual. E agora, como a cidade está meio que se modernizando, né? As pessoas estão fazendo a transição desse poço manual, da bomba manual, para o poço artesiano automático. Durante as perguntas, conversas com as pessoas, eu percebi que eles tinham noção de que seria uma água contaminada, só que eram informações muito mais superficiais, como se a água tinha gosto, se a água tinha cheiro, que são coisas mais básicas que a gente consegue, né, constatar com nossos sentidos. Mas, por exemplo, a gente não tem como analisar aquela água antes de beber. Por isso que a gente faz um processo de desinfecção, ou seja, usa um filtro ou ferve a água. Mas tinha pessoas durante as minhas entrevistas que não tinham esses conhecimentos básicos, né, que bebiam a água in natura e acabavam adoecendo. Então, a gente tem a sorte de estar em um estado bem abençoado com relação à água, né? A gente, porém, vive com uma preocupação referente ao fato que Santo Amaro é uma cidade que está crescendo muito. O desenvolvimento da cidade vem diminuindo o espaço que cada cidadão tem. E é uma cidade que ainda, na maioria, sobrevive de águas de poço, poços artesianos ou poços particulares. Ainda não existe um sistema público de abastecimento de água. Isso, com o aumento da população, nos traz preocupação em relação à proximidade, por exemplo, de fossas, por não existir também um sistema de esgoto público. Então, realmente é algo que nos tem despertado uma certa preocupação em relação à qualidade da água, ainda mais dentro do perímetro urbano, que é onde há mais proximidades de moradias, e com relação também ao esgoto sanitário, que eu acho que são duas coisas que a gente tem que tratar em conjunto, né? A contaminação da água em Santo Amaro representa uma questão de saúde pública. Jadelaine, moradora da cidade, fala sobre o impacto no cotidiano e na saúde de sua família. E seu Kelly compartilha sua preocupação com o crescimento desordenado, que traz problemas para uma infraestrutura de água que já era precária. Bom, eu vejo que eles não têm aquele procedimento de tratamento de água para consumo. Ele pega diretamente lá ou no rio ou no poço e consome. Não tem nenhum tratamento nem de filtração, nem de coamento.
nem de fermentação, nada disso é feito. E a água daqui, tem vários povoados que a água tem um odor muito forte, que eu não tenho coragem de tomar. Mas além do cheiro, alguma coisa, outro aspecto da água chama atenção? A cor. A cor? Principalmente na zona rural ou aqui mesmo no centro da cidade? Aqui mesmo no centro. Dor de barriga, né? Também tem a questão das vermes, né? Quando faz o exame, que aparenta. Então eu vejo que a saúde aqui é mais ligada nessa parte da água, a contaminação da água. Povoado, até mesmo aqui na sede, porque todo mundo sabe que a água aqui não tem nenhum tratamento, todo mundo tem seu poço, quem não tem poço vai para o rio. E a questão do tratamento é muito rudimentar mesmo, né? No Sim. poço, naquele pano tradicional. Sim, quando tem, né? O pano, né? Porque tem alguns que pegam diretamente e já vai consumindo. Nós temos, como eu falei para você, a gente tem uma problemática muito séria no município, que é de décadas, que é o quê? Nós não possuímos uma rede de captação de água, né? Ou seja, o município não tem saneamento, nem a parte de esgoto e nem também de abastecimento. Então, assim, é um município que vive praticamente os moradores, é claro, da captação de água através de poços artesianos. Cada um cria seu poço artesiano e, assim, vendo bem o lado hoje, a nível do município, a gente está chegando num limite, né, um limite bem sério, bem severo, que é a captação até de forma irregular e também está sobrecarregando, de certa forma, o lençol freático. Sobrecarregando de que forma? A gente está perdendo realmente, num futuro bem próximo, a rede de abastecimento do município que existe hoje, que é a captação dos poços, é natural. Então, nós não temos uma lei de parcelamento de solo, né? O plano diretor da nossa é altamente defasado, é um plano de 2006, não tem nenhuma atualização nem nada, então a gente não tem um norte. A própria gestão não tem um norte ainda em relação à parte de saneamento básico. Então, assim, se torna até preocupante, né, a longo prazo e também a curto prazo, né, a situação do município em relação hoje ao saneamento. Além das dunas e lagoas que encantam os visitantes, Santo Amaro se encontra em uma região ambientalmente delicada. Igor Santos, ambientalista, explica o impacto das mudanças ao redor dos lençóis maranhenses e como isso se reflete na disponibilidade e qualidade da água. Santo Amaro tem crescido muito, por conta aí da construção da estrada, da MA, mas principalmente com a ponte que liga ali a cidade, né? Antigamente a travessia era feita dentro do rio, né? Com veículos tracionados passando por dentro do leito do rio, ou por balsa e canoa, mas agora com a ponte fica muito mais fácil e isso facilitou que a cidade também crescesse muito. Ou seja, a partir daí a gente começa a perceber uma ocupação também de áreas de risco, né? E aumenta ainda mais a ocorrência de danos de inundação. É interessante porque Santo Amaro, apesar de ser uma cidade turística, ainda carece de diversos serviços, dentre eles o serviço de abastecimento de água, abastecimento público. A cidade não tem abastecimento público, não tem sistema de captação público e esse abastecimento ele é feito de forma individual, sobretudo com a utilização de poços tubulares, poços manuais, e com as inundações isso pode acarretar um problema também de doenças de veiculação hídrica. Se é uma região ali que teoricamente, né, quando a gente vai ver as condições ambientais, né, imaginando que é uma região próxima aos lençóis maranhenses, então tem ali um solo muito arenoso, e por conta de ser um solo arenoso, tecnicamente seria um solo muito poroso e que essa água ela iria reter de uma forma com que não ocorresse inundação, né? Porém, não é isso que a gente percebe,
né? A gente está falando de uma região que, para além do campo de dunas, tem toda uma diversidade, né? Toda uma singularidade ambiental, onde nós temos a ocorrência, por exemplo, de grandes lagos, também de áreas, né, como os moradores colocam, de várzeas, né, que são áreas de campos inundáveis e que no período de estiagem ela é ocupada ali pelo pastoreio de animais, e essas áreas elas são comumente inundadas no período de cheia, né? Principalmente em cheias excepcionais, são áreas ali sujeitas à inundação, né? A gente tem características como essa, né? Além disso, nós temos também um sistema de afloramento muito superficial dos lençóis freáticos, e isso também é um outro ponto, né? E uma outra característica também do relevo. Embora tenha menos quantidade de água, mas por ser uma superfície muito plana, esse espelho de água ele tende a ser muito amplo, né? A ser muito grande no período de cheia. Então nós temos aí diversos condicionantes ambientais que eles vão ser favoráveis à ocorrência de inundações. Santo Amaro, com suas paisagens dos lençóis maranhenses, carrega um contraste entre o encantamento natural e os desafios práticos da vida local. A pesquisa que busca abrir caminhos, um passo a mais para enfrentar, junto com a comunidade, as questões que se impõem na luta por água de qualidade. Nós fizemos, dentro da pesquisa, nós fizemos algumas análises de água. E realmente as análises de água, elas mostraram alguns parâmetros, né, que vão contra a regulamentação do CONAMA, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, principalmente em relação aos parâmetros para coliformes fecais ou para alguns outros padrões de qualidade da água. Então, em geral, o padrão da qualidade da água é ruim. E como eu mencionei, a maioria da população ela tem tem poços em casa, elas consomem, na maioria das vezes, essa água in natura, né? Esse poço aqui era utilizado? Como é que era? Sim, eles usavam bastante, até inclusive lavavam roupa, taía pedra. Uhum. Agora, hoje em dia, todo mundo tem já, se fosse na energia, né? Aquela bomba Tem suas poço em casas. casa, né? Sim. Então ele não está sendo mais utilizado. A não ser pelos mais. animais, né? Sim. Que usam ainda. Uhum. No teu caso, em casa, você tem poço também? Sim, tem poço. Efetivamente a população de baixa renda e uma grande parte da população que a gente sabe, porque a gente já foi lá diversas vezes, a população que tem maior poder aquisitivo, ela usa água mineral. E a população que não tem poder aquisitivo usa água in natura. E conscientizar a população de quanto isso seja um problema, porque às vezes a gente percebe que muitos ainda não se deram conta desse problema. Então, durante o período de chuva, né, é o período que as pessoas mais adoecem, justamente porque chove, o lençol freático acaba que é reabastecido por ser um solo arenoso na região, e aí, quando o solo é reabastecido, né, acaba que essa água entra em contato com contaminantes. E os poços são retirados, né, as pessoas acabam que consomem essa água. Afinal de contas, a gente não se contamina com doenças de veiculação hídrica apenas bebendo, né? A gente toma banho, a gente escova os dentes, e nesses momentos acaba que a gente acaba entrando em contato com essa água de alguma forma, e inevitavelmente a gente vai acabar se contaminando. Com certeza. Aqui mesmo na sede, se você for procurar o hospital aí, você vai ver que lá tem muito caso de pessoa internada por negócio de diarreia, essas coisas. Rapaz, tratar a água, né? Tem que ter um tratamento de água, porque se continuar assim vai ficar pior. Tá ficando pior. Porque do rio muitas pessoas bebiam, até lá em casa também a gente bebia do rio. Mas depois que chegou a estrada, a ponte, muita gente, o papai disse que não, nem pensar, que o pessoal faz tudo dentro desse rio, joga tudo dentro desse rio, então a água também não... Se não houver uma solução, se não para resolver o problema, é piorável. Cada um faz uma perfuração individual, cada um utiliza o seu poço, não tem como fazer uma fiscalização profunda, né? Não tem como você atestar a qualidade da água em todos esses poços.
Então, com o sistema de abastecimento público, que era uma ação da prefeitura, que deveria ser feito pela prefeitura, né? No caso, a implementação de uma concessionária de água, a cidade precisa dispor dessa ferramenta. Afinal de contas, ela precisa garantir que a população ela tenha acesso a uma água de qualidade. É algo que eu acredito que ainda dá para se resolver, né? Porque temos a sorte de ter muita água, um lençol freático muito rico. Então, realmente, estamos naquela fase histórica do desenvolvimento da cidade de Santo Amaro, onde agora precisa ser dado um norte para que isso aí não se torne um problema com proporções maiores, né? A prefeitura já teve iniciativa, né, de construir um poço público, só que infelizmente acabaram atingindo locais de salinização, locais salinizados, interrompiam o processo de perfuração e infelizmente não voltavam a perfurar. Então, conversando com as pessoas lá, vários moradores relataram que a prefeitura tinha feito perfuração de poços, só que não achou um local, né? Não achou um local ainda adequado. O que também pode ser um problema, né, de gestão, porque não foi feita uma sondagem precisa do solo para poder saber se aquele local era ou não apropriado para fazer a perfuração. É tanto que uma vez eu fui questionada em relação ao título do projeto, porque o título do projeto está iniquidade no acesso à saúde. Por que eu coloquei iniquidade? Porque iniquidade pressupõe injustiça social. Então a população não sabe da qualidade da água, ou já sabe, porque existem muitos relatos. Numa das pesquisas que nós fizemos, aplicando questionários, muitos relatos da população, quando elas têm doenças diarreicas, e a doença diarreica ela ataca principalmente as crianças, né, e os idosos, então a população já sabe disso. Então é muito comum, às vezes, a população, né, as pessoas que nós entrevistamos, ficar tomando remédio por conta das doenças diarreicas. Ou seja, foi uma experiência muito bacana do ponto de vista acadêmico, mas no ponto de vista da inserção social. Iniquidade em saúde significa isso, injustiça social. A população ela não tem acesso ao básico, que é uma água de qualidade. Ela precisa ter e ela precisa ser informada sobre isso.